Muito bem. Continuando, nós vamos ver com um enfoque psicológico o sintoma mais profundo da culpa, né? O sentimento de culpa não é uma doença, mas quando o sentimento se torna constante e mais forte, pode resultar em doenças ou situações paralisantes. A seguir vamos falar um pouco sobre uma doença e uma atitude que classificamos como excesso de culpa, né? O que pode resultar o excesso de culpa? Procrastinação. É estranho relacionar o sentimento de culpa e a procrastinação em um primeiro momento, mas há estudos que indicam que o sentimento de culpa em relação a algo que não conseguimos fazer nos deixa hesitantes. Essa hesitação está ligada a iniciar uma nova tarefa e novamente virmos a falhar. Mas a própria procrastinação promove mais sentimento de culpa e isso vira um ciclo. Infelizmente, é o que nós acabamos vivendo. Um ciclo, quando a gente não enfrenta, quando a gente não busca uma solução, que não é uma coisa difícil, é uma coisa necessária, né? O que leva esse ciclo vicioso? Leva à depressão. Segundo estudos, as pessoas com depressão sentem-se culpadas por tudo e não conseguem enxergar soluções. Nesses estudos foi detectado que há uma separação entre regiões cerebrais de culpa e conhecimento de comportamentos separados, comportamento esperados. Dessa forma, a pessoa com depressão só consegue sentir culpa e nada mais. A culpa como algo positivo. Apesar de toda a carga negativa do sentimento de culpa, algumas visões pensam no lado positivo que ela pode fazer. Uma das principais visões que pensam assim é a religiosa. Para essa visão, o sentimento de culpa é um conceito necessário para o arrependimento. Esse arrependimento resultaria em uma melhora pessoal, pois só se alcançaria a mudança reconhecendo o pecado. Isso é uma visão religiosa, entende? Aqui o arrependimento traria o sentimento de humildade, já que se reconhece falho e assim Deus poderia amparar. Através do amparo de Deus, se afasta do erro e isso promove a salvação. Isso é uma visão obtusa de certas religiões, com todo respeito. Além disso, o sentimento de culpa faria o indivíduo reconhecer as diferenças entre seus valores e suas atitudes. Ao reconhecer isso, se entende seus limites, de modo que seriam mais precavidos e humildes. Como enfrentar o sentimento de culpa? Mude sua percepção, em primeiro lugar. Você precisa entender que os seus sentimentos de culpa e negatividade não são reais. Entende? Nosso sentimento de culpa é uma percepção e nem sempre essas percepções estão corretas. Exercícios. Que tipo de exercício? Movimentar, sair de casa, nos conectarmos com o mundo. Fazer exercício libera endorfina, que é um analgésico natural que alivia a dor e regula nossas emoções. Lidar com os erros. Aceite que você não é perfeito e que vai errar. Errar não te faz menos merecedor de amor. É claro, todos nós erramos, entende? Discuta
com o seu cérebro. Discuta com ele. Parece estranha essa atitude, mas sabe quando vem aquele pensamento negativo? Então, quando você ouvir aquela vozinha de você não merece ser feliz porque errou, você deve rebater esse pensamento imediatamente. Troque a culpa por responsabilidade. Ser responsável é diferente de se sentir culpado. A responsabilidade te tira da posição de vítima para a posição de agente. Nós gostamos da posição de vítima. Isto é fato. Você reconhece sua culpa e se motiva para melhorar. O sentimento de culpa é algo socialmente construído e, ao mesmo tempo, intrínseco a todo ser humano. Mas como esse sentimento nos afeta, é algo que precisamos deixar sob vigilância. Todos nós temos o sentimento de culpa. Todos nós. Somente a maneira como enfrentamos esse sentimento é que nós precisamos avaliar. Entende? Mudar a atitude de enxergar a culpa, né? Como Jung interpretou a culpa? Na visão junguiana, a culpa não é apenas um fardo moral, mas um sinal crucial para o crescimento e a individuação. Um GPS psíquico que aponta para partes reprimidas de nós mesmos e para a necessidade de autenticidade, transformando-se de algoz em combustível criativo quando confrontada, confessada e integrada ao processo de se tornar quem realmente somos, que é a individuação, alinhando a essência individual com as expectativas sociais. A culpa como sinal de crescimento, individuação. Não é falha, é alarme. A culpa surge quando o verdadeiro eu, que é o self, tenta emergir contra a programação social ou expectativas externas, indicando que você está se movendo em direção à autenticidade, mesmo que cause desconforto. Confronto com a sombra. A culpa é um convite para encarar a sombra, as partes negativas e reprimidas de nossa personalidade que possuem grande energia criativa. Energia para transformação. Em vez de fugir, Jung sugere interpretar a culpa. Ela é a matéria-prima para o poder criativo. Um vulcão que, ao ser explorado, pode gerar transformação, como um GPS que indica o caminho para o propósito autêntico. Como lidar com a culpa no processo junguiano? Aceitação radical. Aceitar a culpa, sem julgamento, reconhecendo-a como uma emoção humana e um guia que libera a energia presa no processo de autocastigo. Investigação consciente. Questionar a origem da culpa. É por ferir alguém ou por não atender expectativas externas? E isso enfraquece seu poder, né? Confissão e integração. A confissão de segredos, mesmo para si mesmo, e a reconexão com o oculto, muitas vezes com o auxílio de símbolos, sonhos, arte, traz alívio e integra o conteúdo inconsciente. Ação apesar da culpa. Agir de forma autêntica, honrando seus limites e necessidades, mesmo sentindo culpa, transforma em confirmação de seu caminho
não em condenação. Reparação, remorso. Se a culpa for por dano real, o remorso leva à expiação, à reparação, restaurando o equilíbrio e o tecido social. O indivíduo, ele não vai ganhar nada convivendo e vivendo com o remorso. A culpa versus manipulação. A culpa pode ser usada como controle social. Pais que cobram gratidão ou, ao invés da parte social, interna, medo de desapontar. A visão junguiana foca em transformar essa energia em poder pessoal e criatividade, essencial para se tornar um indivíduo completo. Nós temos que ter a audácia de questionar a respeito do nosso sentimento de culpa. Por que eu estou sentindo culpa? O que eu fiz estava tão errado assim? Questionar, não ter receio. Mas a gente tem que refletir. Não é orgulho não reconhecer? Não, nós não estamos falando de não reconhecer. Nós estamos falando de logicar, usar a nossa lógica para chegar a um denominador comum. Voltaremos.